Olá, meus amigos! Hoje nos vamos embarcar em mais uma emocionante jornada, a história dos três magos e o mistério da estrela de Belém. Três homens do Oriente seguiram uma estrela misteriosa. Movidos pela fé e pela profecia, viajaram por desertos e reinos até encontrarem aquele que mudaria o destino da humanidade. Fiquem com a gente. Assine o nosso canal, compartilhem e comentem. O Oriente dormia sob o silêncio das estrelas. Eram tempos de impérios e profecias esquecidas, mas nas terras antigas da Pérsia, homens sábios ainda olhavam para o céu, buscando respostas. Os rostos envelhecidos pela sabedoria e o olhar voltado aos astros. Eles são os magos, estudiosos das constelações, homens de ciência e fé. Um deles, Melquior, observa o firmamento com um brilho inquietante nos olhos. Há um novo sinal entre as estrelas, uma luz que o tempo nunca mostrou. E naquela noite, algo extraordinário rompeu o silêncio da eternidade. Trombetas suaves misturadas com o vento e o som do deserto. Então ela apareceu, uma estrela como nenhuma outra. Brilhava como se o próprio céu tivesse descido à terra. Os magos se levantam maravilhados. A luz reflete em seus olhos como um chamado divino. Gaspar segura um pergaminho antigo, abre-o com cuidado e lê as palavras proféticas dos tempos antigos. Uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Números 24:17. Eles compreenderam. A luz não era um simples fenômeno celeste, era o sinal. O rei prometido havia nascido. Naquela mesma noite, os três se reuniram. Melquior, Gaspar e Baltazar. Homens de reinos distintos, mas unidos pela fé em algo maior. Baltazar. Se essa luz vem do Deus Altíssimo, não podemos ignorar o chamado. Melquior. Ela anuncia o nascimento de um rei que não pertence à terra, mas ao céu. Gaspar. Então, que nossos olhos vejam o que os profetas viram apenas em sonhos. Três homens, três jornadas, um só propósito. Seguir a estrela que desafiava o tempo e a razão. Eles sabiam que a jornada seria longa e perigosa, mas a fé sempre é maior que o medo. Melquior, Senhor dos céus, guia nossos passos até teu ungido. Os três montam seus camelos, levando cofres de ouro, incenso e mirra, presentes dignos de um rei. O vento do deserto sopra, levantando a poeira como se os céus abençoassem sua partida. E assim começou a viagem mais extraordinária da história. Uma jornada não apenas sobre terras distantes, mas sobre o mistério da fé e a busca pelo divino. No silêncio das noites orientais, apenas o som do vento e o eco dos passos. Mas cada batida do coração dizia: estamos mais perto. A câmera foca nos rostos cansados, mas iluminados pela esperança. Gaspar segura o pergaminho e o beija, em sinal de devoção. Nenhum rei terrestre teria um sinal assim. Esta luz vem do trono dos céus. A estrela se movia lentamente, guiando-os por caminhos desconhecidos, como se o próprio Deus escrevesse o mapa do destino com luz. Eles descansaram sob o véu do firmamento, mas seus espíritos não dormiam. Sabiam que cada amanhecer os aproximava do encontro com o rei prometido. Melquior, em oração: se esta estrela é o teu sinal, Senhor, não permitas que nos desviemos do caminho. Baltazar. Seguiremos até o fim, mesmo que o deserto nos consuma. E o fogo daquela noite não era apenas o das chamas, mas o da fé ardendo em seus corações. Dias se transformaram em semanas. O deserto se estendia e a estrela continuava firme. O caminho era longo, mas o propósito eterno. O que os magos encontrariam além do deserto? E como uma estrela poderia guiar homens de tão longe com tamanha precisão? Descubra no próximo capítulo a jornada do deserto, quando a fé é testada pela areia e pelo tempo.
O vento constante, passos lentos dos animais e o som distante de sinos metálicos presos às celas. O deserto. Território de silêncio, provação e fé. Sob o sol impiedoso, 3 homens atravessavam o impossível. Não apenas a areia, mas o próprio limite humano. Melchior cobre o rosto com um manto. O suor escorre, mas seus olhos nunca se desviam do alto. Gaspar conta os dias pelas estrelas. Baltazar, com expressão firme, segura o bastão com um símbolo antigo, uma estrela gravada em ouro. Baltazar, o que é o cansaço diante da promessa de Deus? Mesmo quando o sol queimava a pele e a sede parecia eterna, a fé era o oásis que nunca secava. Trovões distantes, o rugido do vento e o tilintar das cordas se soltando. Então veio a provação. O vento soprou, como se o próprio inferno tivesse se levantado contra eles. Os magos cobrem seus rostos. As chamas das lamparinas se apagam. O deserto se torna um turbilhão de escuridão. Gaspar cai de joelhos, tentando proteger os cofres com os presentes. Melchior gritando: "A estrela desapareceu!" Baltazar, erguendo a voz sobre o vento: "A fé não desaparece mesmo quando o céu se esconde. A tempestade durou a noite inteira, mas quando o sol nasceu, o impossível aconteceu." A poeira baixa. Os 3 se erguem, cansados. No alto, a estrela brilha novamente, agora mais intensa, como se tivesse vencido a própria tempestade. O sinal voltou. Como se o próprio Criador dissesse: "Eu estou aqui." Água correndo, pássaros e o som suave do descanso. Após dias de provação, a providência divina se manifestou. Oásis no meio da imensidão, um milagre na areia. Os magos bebem da água com reverência. Gaspar mergulha as mãos e agradece em silêncio. Melchior observa o reflexo da estrela na superfície da água. Deus não se revela apenas nos céus, mas também nas pequenas dádivas da terra. Baltazar, a estrela não nos guia apenas para o menino. Ela nos ensina a confiar, mesmo quando nada parece fazer sentido. E assim, cada gota de água se tornou uma oração, e cada passo dali em diante, uma promessa renovada. Fogueira estalando, risadas leves, vozes em um dialeto antigo. Em sua jornada, os magos cruzaram caminhos com homens que viviam do vento e da areia. Nômades que ouviam histórias vindas do Ocidente, histórias sobre um nascimento em Belém. Dizem que uma criança nasceu em Israel e que uma estrela apareceu no mesmo instante. Gaspar, olhos brilhando. Então é verdade, até os ventos anunciam o rei. A confirmação não veio de reis, nem de escribas, mas da boca simples de viajantes que viviam entre as dunas. Os magos olham uns para os outros e a fé se torna certeza. O brilho da fogueira reflete em seus rostos, agora cheios de propósito. Mesmo os sábios duvidam às vezes, e a fé verdadeira nasce quando o coração se curva em silêncio. Melchior, em oração: Senhor dos céus, por que nós, estrangeiros, fomos escolhidos para essa jornada? O que queres nos mostrar, além da luz dessa estrela? Nenhuma voz respondeu, mas o vento soprou suavemente, e Melchior sentiu, não ouviu, uma resposta no coração. Porque a fé não pertence a um povo, ela pertence a todos que a buscam. Melchior em lágrimas discretas e um leve sorriso. A estrela reflete em seus olhos. Após semanas de jornada, a estrela mudou de direção, guiando-os para o ocidente. O destino agora tinha nome: Jerusalém. Gaspar, com voz determinada: é ali que o rei deve estar. Eles não sabiam que a cidade santa guardava tanto mistério quanto perigo, e que a estrela, embora bela, os conduzia não apenas ao Messias, mas ao centro de uma profecia que mudaria o mundo. A luz os guiou até os portões da cidade santa, mas nem todos que aguardavam o Messias estavam preparados para recebê-lo. O que os magos encontrarão ao entrar em Jerusalém?
E por que a notícia do nascimento de um novo rei causaria tanto temor entre os poderosos? Descubra no próximo capítulo o encontro com Herodes, quando o poder humano teme o poder divino. Murmúrio de vozes, sinos distantes, passos de camelos ecoando sobre o chão de pedra. Após dias de travessia pelo deserto, os magos chegaram à Cidade Santa. Jerusalém, o coração da fé, mas também o trono do medo e do poder. Os magos descem dos camelos. O povo os observa com curiosidade. Suas vestes finas e seus cofres dourados chamam a atenção. Gaspar pergunta aos anciãos: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Rostos surpresos dos habitantes, murmúrios se espalham. Em poucos minutos, a notícia chega ao palácio de Herodes. A palavra rei ecoou pelos corredores do poder e despertou o temor de um homem que não aceitava rivais. Vozes abafadas, passos de soldados, som grave de tambores leves ao fundo. Herodes, o rei de Israel sob domínio de Roma, era conhecido tanto por sua astúcia quanto por sua crueldade. E quando ouviu falar de um novo rei, o medo se transformou em fúria silenciosa. Herodes, voz baixa, fria: um rei, nascido em meu território e guiado por uma estrela. Tragam-me esses viajantes. O olhar de Herodes se volta para a janela. Lá fora, a estrela brilha com força. Som solene de harpas e tambores lentos, criando uma atmosfera tensa. O encontro entre os sábios do Oriente e o rei da Judéia marcaria um ponto decisivo na história. A luz celestial agora se encontrava frente ao poder terreno. Herodes, fingindo curiosidade: reis do Oriente, ouvi dizer que seguem uma estrela. Dizei-me, onde deve nascer esse tal Messias? Melquior, voz calma e firme: nas antigas profecias está escrito: e tu, Belém de Judá, não és a menor entre as capitais, pois de ti sairá o governante que apacentará o meu povo Israel. O olhar de Herodes endurece. Ele se levanta lentamente, andando em volta dos magos. O contraste entre o brilho suave da estrela pela janela e as sombras do salão aumenta o clima de dualidade. Luz versus trevas. Herodes, com voz doce e manipuladora: ide e informai-vos cuidadosamente sobre o menino. E quando o encontrardes, voltai e dizei-me, para que também eu vá adorá-lo. Mas a mentira já se escondia sob a coroa. Herodes não queria adorar, queria eliminar. Som suave do vento, faróis acesos balançando, camelos ruminando ao fundo. Gaspar, preocupado: há algo em seus olhos, algo que não é devoção. Baltasar: ele teme o que não entende. O orgulho dos reis teme o poder invisível. Melquior, com sabedoria: mesmo assim devemos seguir a estrela, pois a luz de Deus nunca nos conduzirá ao erro. E enquanto o palácio dormia em trevas, os magos ergueram os olhos ao céu, e lá estava ela. A estrela, viva, resplandecente, movendo-se lentamente em direção ao sul. A estrela parece pulsando no céu como um coração de fogo. Os rostos dos magos se iluminam. Som de cascos de camelos, sinos distantes e murmúrios da cidade despertando. Jerusalém ficou para trás, e com ela o peso da intriga e da inveja. A jornada agora seguia para Belém, o ponto onde a profecia se tornaria carne. Enquanto se afastam, Herodes observa de longe pela varanda do palácio. Seus olhos refletem a luz da estrela, um brilho que ele jamais compreenderia. Herodes, voz fria, quase sussurrada: se há um novo rei, eu o encontrarei antes deles. E assim a luz seguiu seu curso. A fé dos magos e o medo de Herodes caminhavam lado a lado, em direção ao mesmo destino. A estrela de Belém os guiava, mas o que encontrariam ao fim daquela luz divina superaria toda a sabedoria humana. O que os magos verão ao chegar a Belém?
Qual o verdadeiro significado do brilho da estrela? Um sinal astronômico ou um milagre celestial? Descubra no próximo capítulo o milagre da estrela, quando o céu se curva diante do Rei dos Céus. Brisa noturna, sinos de camelos e uma suave melodia celestial em cordas e vozes etéreas. O silêncio do deserto se quebrou pela melodia do céu. A estrela, aquela mesma que havia guiado os magos desde o Oriente, agora parecia viva. Ela se movia, como se respirasse. Baltazar ergue o cajado, apontando para a estrela que descia lentamente sobre as colinas de Judá. Gaspar se ajoelha emocionado, enquanto Melquior fecha os olhos em oração. Melquior, voz comovida. Ela não é apenas uma luz, é a presença de Deus nos céus. Nenhuma estrela havia se movido assim antes. Era como se o próprio universo dobrasse o véu para revelar seu segredo mais santo. O som dos sinos dos camelos e vozes suaves de oração em segundo plano. A cada passo, o brilho os guiava com mais precisão. E o destino, antes distante e misterioso, agora parecia pulsar diante deles. Gaspar, voz contemplativa. Sinto que estamos próximos. A luz parece nos chamar pelo nome. Baltazar. A estrela de Belém. Ela fala ao coração, não aos olhos. A estrela paira sobre um vilarejo simples, Belém. A luz se reflete nas casas humildes e nas colinas cobertas de silêncio. Belém, pequena, escondida, mas escolhida. O trono do Rei dos Céus não seria feito de ouro, mas de palha e humildade. Som de ovelhas, vento suave e vozes reverentes em murmúrio. Antes deles, outros já haviam visto a glória. Anjos haviam descido aos pastores, anunciando o nascimento do Salvador. E agora, os sábios do Oriente encontravam os humildes guardadores do campo. Pastor, voz admirada. A luz nos mostrou o caminho. Ele está ali em um estábulo, envolto em panos. Melquior, com emoção. O céu fala até aos simples, e é aos puros que a glória é revelada. Os magos seguem acompanhados pelos pastores. O brilho da estrela aumenta, iluminando o caminho como um farol divino. Melodia suave de harpa e coro angelical ao fundo. E então, o céu tocou a terra. 3 reis se ajoelharam diante de um rei sem coroa. A luz da estrela desceu sobre o menino, e naquele instante o universo se curvou em adoração. Melquior deposita o ouro, símbolo da realeza. Gaspar entrega o incenso, símbolo da divindade. Baltazar oferece a mirra, símbolo do sacrifício e da redenção. Baltazar, voz trêmula. Tão pequeno, e ainda assim maior que todos os reis. Maria sorri, segurando o menino em seus braços. Ela olha para os magos e diz, com voz suave e firme, a luz que vos guiou também nos guardará, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E ali, diante da humildade do estábulo, o maior dos mistérios se revelou, o Deus infinito feito homem. Melodia lenta e suave, com coros angelicais se dissolvendo no ar. A missão da estrela havia se cumprido. Ela não se apagou, apenas voltou ao seu lugar, no coração do céu. Melquior, voz serena, não precisaremos mais da estrela, pois agora vimos a luz verdadeira. Os magos olham para o menino uma última vez, ajoelhados em silêncio absoluto. Maria cobre o bebê com um pano branco e José observa com humildade. A profecia havia se cumprido, e o mundo jamais seria o mesmo. Som etéreo de harpas e vozes celestiais suaves. Anjo, voz suave e firme. Não volteis a Herodes. Segui por outro caminho, pois o rei trama contra o menino. A mensagem celestial era clara. A fé que os guiou pela estrela agora os salvaria pela obediência. Os magos despertam, iluminados pela luz do amanhecer. Se entreolham e, em silêncio, compreendem o propósito do sonho. A jornada da fé havia encontrado o seu destino, mas o verdadeiro milagre da estrela ainda estava apenas começando.
que aconteceu com os magos depois de retornarem às suas terras. Que legado a estrela de Belém deixaria sobre o mundo e sobre os corações dos homens? Descubra no próximo capítulo o retorno e o legado, quando a luz do céu se torna a fé dos homens. Naquela noite, o silêncio de Belém era profundo. As estrelas que antes dançavam sobre o estábulo agora brilhavam serenas no céu. Os magos repousavam em paz após terem visto com seus próprios olhos o rei prometido. Mas o céu ainda tinha algo a lhes revelar. Enquanto o fogo da pequena fogueira se apagava lentamente, Gaspar sonhou. Ele viu um anjo envolto em luz que dizia: "Não volte a Herodes. O rei trama o mal. Sigam por outro caminho, pois Deus protege o menino." O anjo desapareceu como uma faísca de ouro que se desfez no vento. Gaspar despertou com o coração acelerado e logo percebeu que seus companheiros também haviam sonhado a mesma mensagem. Melquior falou com voz embargada: "É o mesmo aviso, o mesmo anjo." Baltazar, ainda atordoado, completou: "Então, que seja feita a vontade do Altíssimo. O caminho de volta será novo, como nova é a esperança que ele nos mostrou." E assim, antes do nascer do sol, os três se levantaram com os olhos marejados e o coração leve, prontos para a jornada do retorno. Não apenas a uma terra distante, mas a uma nova vida guiada pela fé. Enquanto caminhavam de volta, o deserto parecia diferente. A mesma imensidão que antes testava sua fé, agora se tornava um santuário de recordações. A estrela que os guiara já não se via, mas uma nova luz ardia dentro deles. "Não há mais necessidade de sinais", disse Melquior, "pois nós já vimos a verdade." Durante o caminho, encontraram viajantes, mercadores e soldados romanos. Nenhum deles sabia o que havia acontecido em Belém. A notícia ainda não havia se espalhado, e os magos guardavam o segredo como um tesouro. Em cada passo, refletiam sobre o menino, sobre a mãe serena e o pai justo. A lembrança do olhar puro de Maria e da humildade do estábulo os acompanharia até o fim dos dias. No caminho, o silêncio foi quebrado por Gaspar. "Por que o Espírito nos fez levar ouro, incenso e mirra? Há um mistério nisso." Baltazar respondeu com voz firme: "O ouro porque ele é rei, o incenso porque é Deus, e a mirra porque um dia sofrerá por nós." Melquior abaixou a cabeça emocionado. Como pode a glória nascer na pobreza? Como pode o infinito caber num berço? As palavras ecoaram no coração dos três. Eles entenderam que a profecia não era apenas sobre um rei terreno, mas sobre a redenção de toda a humanidade. A estrela não os havia guiado apenas a Belém, mas ao mistério do amor divino. Meses depois, os magos finalmente chegaram às suas terras. Mas algo neles havia mudado para sempre. Não eram mais apenas estudiosos das estrelas ou intérpretes de sinais. Eram testemunhas vivas de um milagre. O ouro que restara foi usado para ajudar os pobres. O incenso, queimado em altares em honra ao Deus que veio em forma humana. E a mirra, guardada como lembrança do sacrifício futuro que o céu lhes havia revelado. Gaspar passou a ensinar sobre a estrela que nasceu de Jacó, Melquior, sobre a humildade do verdadeiro rei, Baltazar, sobre a fé que transcende a razão humana. Anos depois, a história dos três sábios passou de geração em geração. Suas palavras inspiraram reis, profetas e sonhadores. E quando alguém olhava para o céu e via uma estrela brilhante, lembrava-se da jornada que uniu o céu e a terra. A estrela se apagou, mas a luz que ela trouxe jamais deixou de brilhar. Pois quando o homem segue a verdade com fé, o próprio céu o guia. Busquem e encontrarão. Sigam a luz e ela os conduzirá à verdade. Os rostos dos magos desaparecem lentamente enquanto o brilho da estrela cresce até preencher toda a tela. 3 homens seguiram uma estrela,
e encontraram Deus. Que esta mesma luz guie também o seu caminho. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe esta mensagem de fé. Deixe que a luz da estrela de Belém continue brilhando através de você. Curta, comente, se inscreva no nosso canal e siga conosco nesta jornada de descobertas espirituais. O mistério continua. Mas o que aconteceu com a estrela de Belém depois do nascimento de Cristo? Teria ela sido um milagre visível ou um sinal cósmico do próprio trono de Deus? No próximo episódio, a estrela desaparecida, o segredo celestial que a ciência ainda não explicou. Não percam, em breve,